Olá, tudo bem? Você já parou para pensar em como os nossos trilhões de células funcionam? Em como as organelas estão organizadas para fazer o controle genético, a síntese proteica, a apoptose, reprodução ou como as células obtêm energia? Oi, desculpa interromper aqui o começo do seu vídeo. É que você falou em organelas e eu não sei muito bem o que são as organelas. E eu sei que existe um tal de retículo endoplasmático liso e um rugoso, e eu não sei muito bem a diferença. Será que você pode me ajudar com isso? Claro! Nesse vídeo nós vamos ver a célula e as suas principais organelas, quais são elas e quais são as suas principais funções. Então, já sabe, né? Você já pegou seu café? Claro! O meu café já está aqui. Então pegue você também o seu e, se você me permite, eu vou chamar a vinheta. Bora lá! Bom, pessoal, então antes de começar o vídeo, eu vou fazer um breve resumo sobre os assuntos que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Primeiro, nós vamos fazer uma comparação de uma célula animal com formas pré-celulares de vida, onde a gente pode observar mais ou menos como se deu a evolução ao longo dos milhares de anos. Depois, nós vamos estudar a organização celular, a estrutura física das células, os sistemas funcionais e como a célula se locomove. A célula é um organismo extremamente complexo que se desenvolveu ao longo dos milhares de anos. No começo, ela era muito parecida com o que nós conhecemos hoje como um vírus. Nessa figura, nós temos uma comparação entre os diferentes tipos de células. Aqui um vírus pequeno, um vírus grande, uma rickettsia, que é um tipo de bactéria, uma bactéria maior, e aqui temos o exemplo de uma célula de corpo humano. Essa célula não está representada inteira porque senão não caberia na figura. Isso daqui é só uma parte dela. Essa célula pode ser até 1000 vezes maior que o menor vírus. O menor vírus possui apenas um ácido nucleico revestido por uma camada proteica. Ao longo dos anos, com a evolução, foram se desenvolvendo organelas dentro da célula com funções específicas. Nessa figura, nós temos a representação da organização de uma célula humana. Nós podemos ver aqui a membrana celular, aqui mais externa, no meio o citoplasma, o núcleo, aqui no centro, a membrana nuclear, nucleoplasma e aqui no meio o nucleolo. O principal meio líquido da célula é a água, presente na maioria das células, exceto nas células de gorduras. Os íons mais importantes das células são o potássio, magnésio, fosfato, sulfato, bicarbonato e, em menores quantidades, sódio, cloreto e cálcio. Depois da água, as substâncias mais abundantes na maioria das células são as proteínas, que normalmente constituem de 10 a 20% da massa celular. Nós temos as proteínas estruturais, que formam os microtúbulos e os citosesqueletos, e as proteínas funcionais, que são principalmente as enzimas. Os lipídios, que são muito importantes para formar a membrana celular e as membranas intracelulares, e os carboidratos, que têm pouca função estrutural, mas possuem grande importância na nutrição da célula. Primeiro, nós vamos abordar as estruturas da membrana, onde nós vamos falar sobre a barreira lipídica, as proteínas integrantes e periféricas da membrana e os carboidratos que ficam na membrana e são muitas vezes chamados de glicocálice. Essa é uma representação de uma célula humana típica. Estão representados aqui todas as organelas e membranas. Nosso primeiro tópico será a membrana celular, que fica aqui. Ela é formada basicamente por proteínas e lipídios. Aqui nós temos representado mais de perto a membrana plasmática. Como podemos observar, ela é formada por duas camadas lipídicas, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Essa bolinha aqui está representando o fosfato e essas perninhas elas representam o ácido graxo. A parte do fosfato aqui em cima é hidrofílica, ou seja, ela é solúvel em água. E a parte aqui embaixo do ácido graxo, ele é hidrofóbico, ou seja, ele é solúvel apenas em lipídios. Como nós vimos, essa membrana é que delimita o meio extra e o meio intracelular. A membrana possui proteínas acopladas e elas podem atravessar totalmente ou não a membrana.
e elas são chamadas de proteínas integrantes ou periféricas. Novamente aqui observando a figura, aqui temos um exemplo de uma proteína integrante, onde ela atravessa totalmente a bicamada lipídica, e aqui na pontinha uma proteína periférica, que está ligada a outra proteína. Essas proteínas essencialmente são glicoproteínas. Muitas dessas proteínas, elas formam canais estruturais ou poros, pelos quais as moléculas de água e substâncias hidrossolúveis, principalmente os íons, podem se difundir entre os líquidos extra e o líquido intracelular. Aqui, no líquido extracelular, na parte de fora da célula, nós podemos encontrar essas porções de carboidratos, aqui ligadas ou a uma proteína ou a um lipídio. Então, elas são chamadas glicoproteínas ou glicolipídios. Eles são chamados de glicocálice, e esses glicocálices, eles têm funções muito importantes na célula. Muitos deles têm carga negativa, o que dá um aspecto da superfície negativa para a célula. Muitos desses glicocálices, eles se unem aos outros também, fixando uma célula na outra e dando uma função estrutural. E muitos carboidratos, eles também agem como receptores para outras substâncias, como hormônios, por exemplo. E alguns carboidratos também participam de algumas reações imunes. Nós já vimos um pouco sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática, fazendo uma analogia, ela pode ser considerada a pele da célula, pois é ela que delimita o meio interno e o meio externo. E agora nós vamos falar dos órgãos da célula, ou melhor dizendo, as organelas. Voltando aqui nessa figura, nós temos uma representação de todas as organelas que nós vamos estudar nessa videoaula. Aqui, partindo do centro, nós temos o nucleolo, aqui dentro do núcleo, cromossomos e DNA, aqui em volta do núcleo, o retículo endoplasmático granular e embaixo o retículo plasmático agranular. Aqui no cantinho nós temos a mitocôndria, aqui no outro lado um lisossomo, aqui alguns ribossomos, desse outro lado microtúbulos e aqui em cima o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Nós vamos falar agora sobre essas organelas, um por um. Primeiro nós vamos falar sobre o retículo endoplasmático, o granular e o agranular, ou rugoso e liso, o complexo golgiense ou complexo de Golgi, os lisossomos, peroxissomos, vesículas secretórias, as mitocôndrias e o citoesqueleto. Essa é uma figura que representa o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele pode ser o granular, que está aqui mais à esquerda, e o agranular, que está aqui à direita. Se a gente for observar, o granular ele apresenta alguns ribossomos aqui aderidos à sua membrana. Essa parte do retículo endoplasmático granular ela é muito importante na síntese de proteínas, por causa dessas porções de ribossomos aderidas. E o retículo endoplasmático liso participa basicamente da síntese de substâncias lipídicas e do transporte. Aqui nessa figura, nós observamos o retículo endoplasmático, aqui do lado do núcleo. Aqui, se soltando do retículo algumas vesículas do retículo endoplasmático e logo em seguida o complexo de Golgi. O complexo de Golgi funciona sempre em associação ao retículo endoplasmático. Ele sempre possui essa aparência de vesículas finas e achatadas. Falando um pouco sobre o lisossomo, que está aqui localizado, aqui representado, eles são organelas que se separaram do complexo de Golgi e depois se dispersaram pelo citoplasma. O principal papel do lisossomo é sobre o aspecto digestivo intracelular. Ele digere células danificadas, partículas de alimentos que foram ingeridos pelas células ou materiais indesejados, como bactérias. Nós também temos o peroxissomo, que é muito parecido estruturalmente com o lisossomo, mas difere dele em dois quesitos. Primeiro é que ele surge por brotamento e não a partir do complexo de Golgi. E segundo, que o modo de digestão dele é diferente. Um exemplo é que metade do álcool é digerido pelo peroxissomo nas células hepáticas. Essa é uma vesícula secretória e aqui em cima estão representados grânulos secretórios. Uma das importantes funções de várias células é a secreção de substâncias químicas específicas. Essa figura mostra a vesícula secretória típica nas células acinares pancreáticas. Essas vesículas armazenam proteínas que são proenzimas, ou seja,
enzimas que ainda não foram ativadas. Essas proenzimas são secretadas posteriormente através da membrana celular, onde se tornam ativas e realizam funções digestivas sobre o alimento no trato intestinal. E agora, nós vamos falar sobre a minha organela preferida, que é a mitocôndria. Aqui nessa imagem, nós temos uma representação da mitocôndria, aqui mostrando a sua membrana externa, aqui dentro a membrana externa, que tem alguns dobramentos e invaginações, que formam a matriz e as cristas, e aqui na matriz nós percebemos a presença de algumas enzimas que realizam a fosforilação oxidativa. Essa fosforilação oxidativa será estudada em vídeos posteriores. O número de mitocôndrias pode variar na célula. Células que utilizam mais energia possuem maior número de mitocôndrias, e células que utilizam pouca energia possuem menos. E se a célula possui uma pele, que é a membrana plasmática, e órgãos, que são as organelas, ela também possui um esqueleto, que na célula é chamado citoesqueleto. O citoesqueleto celular é uma rede de proteínas fibrilares, geralmente organizadas em filamentos ou túbulos. Nessa imagem, nós vemos os microtúbulos típicos do flagelo de um espermatozoide. É um tipo especial de filamento rígido, composto de moléculas de tubulina polimerizadas. A função primária dos microtúbulos, então, é a de formar o citoesqueleto, que não atua somente dando forma para a célula, mas também atua na divisão celular, que nós vamos estudar em vídeos posteriores. E se a célula possui pele, possui órgãos e possui um esqueleto, ela também deveria possuir um cérebro, e ela possui. No caso da célula, esse cérebro é chamado de núcleo. Aqui nessa figura, nós temos desenhado a estrutura do núcleo. Nós vemos aqui em volta o citoplasma, que é delimitado aqui pelo envelope nuclear, que possui membranas externas e aqui possui membrana interna. Entre esses envelopes nucleares, existem muitos poros, que estão aqui representados. Aqui dentro, possui bastante cromatina e DNA, que atuam bastante na síntese de proteína, que será estudada em vídeos posteriores, e aqui no meio, numa cor diferente, tem um nucléolo. Esse nucléolo possui uma cor diferenciada porque as substâncias que estão aqui possuem afinidade pelo corante utilizado para fazer imagens em microscopia. Se a gente for observar, aqui em volta existe uma membrana plasmática em volta do núcleo, porém aqui no nucléolo não existe essa membrana. Essas substâncias estão juntas apenas por afinidade. Elas se gostam e elas ficam juntas. Então, nesse vídeo, nós vimos basicamente a estrutura da célula, vimos algumas organelas e basicamente as suas funções. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, onde eu vou abordar os sistemas funcionais das células, como a célula realiza ingestão, digestão, excreção, locomoção e como ela obtém energia. Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar gravando vídeos. E como eu disse que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, eu espero você lá. Até mais!